Bom dia a todos, meu nome é Eliane Fonseca do TV Cinema com Arte e eu estou aqui com o Teco. Oi, bom dia! O ratinho mais amado do Brasil. E o Teco tem um recado muito importante para dar para todos vocês que estão nos assistindo agora. Gente! Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, ok? É isso. Não custa nada, vai lá pessoal, ajude o nosso canal a crescer. E hoje, Teco, eu tenho uma novidade muito especial para contar para vocês. Sabe quem a gente vai conhecer hoje? Não, quem? O Leandro Simões, ele deu para mim uma reportagem maravilhosa. O Leandro Simão é ator, ele é poeta e toca piano também. Ele é formado em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiz uma viagem pela internet, fui lá em Minas Gerais conhecer o Leandro Simões. Segue aí o vídeo, vamos assistir, né, Teco? Pessoal, vamos assistir, roda aí, produção. Bom dia a todos, meu nome é Eliane Fonseca, do TV Cinema com Arte. Estou aqui hoje recebendo o Leandro Simões, ele que é formado em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez vários cursos de teatro e participações de peças, inclusive peças do Chico Xavier. Estudou na Escola Wolf Maia e no Tabrado de Maria Clara Machado. E hoje ele é o nosso entrevistado especial. Só queria ressaltar que eu conheci o Leandro Simões no começo do ano, em um curso maravilhoso, Segredo das Câmeras, com a nossa consagrada Thaís de Campos, né? E estou muito feliz de estar recebendo ele hoje aqui no TV Cinema com Arte, né? E é isso daí, Leandro. Eu quero fazer a primeira pergunta para você. Gostaria que você me falasse um pouco da sua vida artística, de onde você é e o que você faz atualmente. Tá bem. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Então, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais, e a arte entrou na minha vida da seguinte forma. Desde criança, eu estudei numa escola onde a professora, ela introduzia o teatro nas turmas, né? Então, desde muito pequeno, desde o jardim de infância, ela já plantou essa semente, trabalhando sempre com arte. E ela envolvia as mães em todos os trabalhos que a gente fazia. Então, já começou aí no jardim de infância. A minha família é evangélica e eu fui criado na igreja presbiteriana, onde a música sempre foi muito presente, né? Então, todos os cultos eram no piano, os hinos do inário, os louvores. Então, o piano foi um instrumento que eu me apaixonei desde criança. Não comecei tão cedo, eu comecei um pouquinho mais tarde, porque geralmente as crianças começam com 8 anos, né? Bem pequenininho. Eu comecei um pouco mais tarde, que minha mãe ainda resistiu em colocar, porque achava que era fogo de palha de criança, né? E aí eu comecei com 16 anos no piano, estudando na minha cidade, aqui na minha cidade, com uma professora que era proprietária de um conservatório aqui na cidade, muito, muito famosa. E aí foi a minha introdução, né, na música. Depois, quando eu me decidi que eu queria fazer vestibular de música, ela teve um câncer, infelizmente ela faleceu. E isso foi assim um banho de água fria, né? Aí eu fiquei parado um ano, mais ou menos, de estudar. Só que aí eu fui para uma outra escola de música, onde essa escola, as proprietárias foram alunas dessa minha professora que faleceu. Elas formaram com ela através do Conservatório Brasileiro de Música, né? Porque o CBM tinha um convênio com o Conservatório da cidade. E aí elas formaram e montaram a escola delas. E elas fizeram a graduação em música pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio.
aquele curso que você vai de 3 em 3 meses, Sim, né? Não é um curso regular como a gente, né? uma Mas, fase. enfim, se graduaram lá, isso. E aí eu fui estudar com elas. Foi aí que eu me preparei para o vestibular de música da UFRJ e fui para o Rio. Fui estudar no Rio e lá no Rio, paralelo à faculdade, eu fazia teatro, né? E foi aí que eu entrei para o tablado e comecei minha carreira. Sua carreira artística. É assim, você falou para mim É, assim que teve toda essa preparação. Assim, eu nunca tive experiência de fazer música, mas o teatro, sim, geralmente a uhum. gente faz um teste antes de entrar, né? Tem a prova Ah, escrita, depois tem o teste prático. Realmente é muito difícil, graças a Deus você conseguiu essa preparação. E eu queria dizer que é muito semelhante um pouco da sua história comigo também. Eu fui apresentada ao teatro na época de escola pela professora Marinês. Não sei onde mais ela está, eu sei que ela mudou da Pedra Preta, mas eu sou uhum. muito grata e realmente é muito difícil. Geralmente a família não apoia no começo, tem muitas histórias, porque é muito difícil viver de arte, principalmente no país onde a gente vive hoje. É, Consegue me escutar bem, Leandro? Tá tudo ok? Tem hora que parece que dá uma travadinha. aham. Às vezes, mas agora tá legal. Pode falar. Uhum. E eu queria que você me falasse mais como que foi essa experiência quando você foi para o Rio de Janeiro, que estudou no Tabrado. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da história, que eu fiz um curso em Cuiabá, né, e aprendi um pouco. Foi fundado pela Maria Clara Machado. Inclusive, eu tive um pouco de oportunidade de trabalhar com os jogos teatrais dela, na escola onde eu comecei a trabalhar com teatro, que eu sou professora de artes. Então, assim, eu tenho uma grande estima por ela. Eu sei que muitos artistas começaram ali. E eu queria que você me falasse dessa experiência e as 3 peças de teatro que você participou na época em que você esteve no Rio de Janeiro, né? Em paralelo, fazia música e ia para o Tabrado. Muito bonito isso. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, estou conseguindo. Tá bem. Tá bem Então, o baixinho, mas eu tablado consigo. é. Deixa eu ver aqui. Vou tentar falar um pouco mais alto, Uhum. tá bem? Então, o tablado já era uma paixão, né? Porque o que acontece? Quando a gente que é do interior, que não está nos grandes centros, a nossa paixão pela arte é assistindo novela, né? No interior é que o artista é quem faz novela, quem faz televisão, e não é isso, Exatamente. né? A arte é muito maior do que isso, muito, né? A televisão é uma consequência, né? Então, é, tudo antes de chegar à televisão passa pelo teatro. Grandes atores passam pelo teatro. Então, já é uma escola muito famosa no Rio. E eu queria muito conhecer, porque todo mundo falava e tudo. E aí eu fui, teve um dia que eu não tinha aula à tarde, eu fui até lá para conhecer, para assistir uma aula experimental. E aí eu assisti uma aula sentado, né, como ouvinte. Aí gostei, falei, gente, esse lugar aqui é tão bom, traz uma energia tão boa. Eu vou falar com a minha mãe. Na época eu só estudava, né, não trabalhava. Aí liguei para minha mãe e falei assim, ai mãe, eu queria fazer, será que tem como... Porque assim, a minha faculdade era federal, mas tem os gastos de você morar na capital, né? Hum, Eu morava com uma prima da minha mãe, mas assim, tem gastos de transporte, tem gastos de alimentação. sim. Então, quer dizer, o tablado era mais um gasto, né? Hum, Enfim, ela concordou e aí eu fui. Só que eu vi aquela turma
mas eu não gostei muito assim, da turma, da aula daquele professor. Então, eu fui assistir uma outra aula. E aí eu fui numa quarta-feira, era uma turma do André Matos, inclusive o André Matos é um grande ator também, só que ele não foi, ele teve um compromisso, então outro professor deu aula, então era uma aula de biodança, que misturava teatro com dança e tudo, Hum. e aí a assistente dele falou assim, vem fazer a aula com a gente, é uma aula experimental, mas você tem que estar no palco com a gente, você não vai ficar só ouvindo. Então eu fui participar da aula. E ali eu me encontrei. Aí, assim, a verdade, a, pela arte realmente se confirmou ali no tablado. Quando eu pisei naquele palco, naquela aula, naquele mundo, vendo a mesma coisa que eu estava vivendo ali naquele momento, aí eu me encontrei. Naquele momento eu tive a certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. E aí eu comecei depois, aí a partir daquele dia eu fiz a minha matrícula, né? Tinha Uhum. vaga, porque o tablado tem aquela coisa também, às vezes não tem vaga, né? Exatamente. Que é uma escola muito procurada, né? Às vezes não tem vaga. Então, assim, às vezes você quer estudar com um determinado professor, não tem vaga, você tem que ir para outra turma, porque tem um limite, né, de alunos. Aí, na escola dele tinha vaga, e aí eu fui fazendo as aulas, aí as outras aulas ele estava presente, realmente, os jogos teatrais, as aulas do tablado é uma escola que trabalha muito em improvisação, né? A essência da Maria Clara Machado é a improvisação. Porque você, dominando a improvisação, quando você está fazendo uma peça, uma novela, enfim, se o texto te foge, na improvisação você consegue se virar, né? Você consegue dar um jeito ali Uhum. mesmo que você não tenha aquele texto ali, mas você conhece o texto, você sabe a essência do texto, no improviso você se vira, né? E quem está assistindo, eu aprendi muito isso no tablado. O público não sabe o seu texto, né? Então é você Exatamente. que sabe. Se você no improviso conseguir se virar dentro da história, vai ficar lindo o público, né? O público não Exatamente. conhece o texto, então eles vão achar que é aquilo ali mesmo. Então, a banca foi trabalhado muito isso, né? Muita improvisação. Aí eu acabei não ficando na turma do André Matos por causa de horário e tudo, porque a faculdade, a UFRJ era em tempo integral, e tinha uma turma no domingo, Hum. no domingo às 11 horas, que era com o Lionel Fischer, e aí eu fui assistir uma aula dele, e a filha dele, que era assistente dele. Aí eu assisti, tem vaga, eu queria trocar de comigo a secretaria do tablado e já pediu a secretária para trocar meu nome na turma. E aí deu muito certo. Aí com na turma do Lionel eu fiquei só um mês na turma do André, né? Aí eu já mudei para a turma do Lionel e aí foi o ano inteiro trabalhando com ele. E no final do ano teve a peça, que é uma peça escrita por ele mesmo, que ele já encenou essa peça no tablado antes de eu entrar, e ele fez de novo com a turma, que é a história de Ambrosina, né? Que é uma peça que ele escreveu, uma peça muito engraçada. Que Então foi a inveja. primeira peça, foi a primeira peça que eu fiz com ele. E é uma peça que foi muito marcada porque no processo que ele distribuiu os papéis, a gente começou o tablado, todas as turmas é, tem ano sim e ano não. Então, assim, não são todos os professores que apresentam peças naquele ano, Uhum. né? É dividido. Se esse ano o seu professor vai apresentar peça, ano que vem não. Aí eles fazem, não que você não apresente, peça com bilheteria, né? Que vai ter público comprando Sim, sim. ingresso e tudo. No ano que não vai ter peça, o professor faz uma coisa interna, faz uma coisa ali só com a classe, e você Hum. pode convidar pessoas para assistir, mas não cobra. As pessoas assistem de graça, né? E esse ano era o ano sim do Lionel. E o que acontece? Por que a peça ficou marcada?
Porque no final do ano, a nossa peça era em janeiro. No final do ano, assim, em novembro, teve um colega da turma que se matou. Então, foi muito triste, porque era uma pessoa muito querida por todos nós, né? Um menino muito querido. E eu lembro, não sai da minha mente, o domingo que nós chegamos, e ele reuniu todos, assim, nós sentamos ali no palco, e ele falou assim, tem uma notícia muito triste, que eu queria conversar com vocês antes da aula. É, o nosso amigo se matou, não cabe a nós julgar, porque ele tinha conflitos, né, com ele mesmo, enfim. E era um menino lindo, ele estudava, ele era formado em economia, e era muito querido por todos nós. Então, assim, foi um baque. Aí ele mesmo falou, essa peça vai ser dedicada a ele, porque o show não pode parar, né? A vida continua e nós vamos levá-lo no coração e a peça vai ser dedicada a ele. E aí foi feita a peça e foi ótimo, todo mundo gostou, graças a Deus. No outro ano, eu gostava muito de cada ano trocar de professor, porque eu acho que as experiências, cada professor, cada aula te traz uma experiência diferente, né? Depois eu fui estudar com o Ricardo Kosov, era uma turma numa quinta-feira à tarde, e foi muito bom. O bom assim do teatro é que você conhece pessoas de culturas diferentes, de estados diferentes. Tem um rapaz mesmo, inclusive ele está no meu Instagram, o Paulo Maia. O Paulo era do Piauí, imagina. Ele estava morando no Rio e ele era formado ele tinha licenciatura em artes cênicas e estava no Rio, morando no Rio, e estava fazendo CAL, né, que é o Centro de Arte de Laranjeiras. Então, pessoas de várias culturas ali, foi muito bom. A peça que a gente fez nesse ano foi o Coletivo Brasil. A peça foi escrita pela própria turma, que o Ricardo quis que fosse assim. Então, tinha um grupo que escrevia e o outro grupo que ensaiava, e ele e o assistente dele, o Melvin, o Fernando Melvin, dirigiam a gente, e foi muito legal, porque a peça, o que ela contava? Ela contava os primórdios do Brasil atuais. Então, nós contamos toda a origem da França Antártica, o período de colonização, aquele período da Semana de Arte Moderna. Então, a gente veio vindo Que contando as legal. histórias de forma cômica, né, de uma forma engraçada, e ele sempre falava, gente, a peça é uma comédia, mas é algo leve. A gente tem que ter a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir comédia com palhaçada, que são duas coisas muito diferentes, né? Exatamente. Comédia é uma coisa, palhaçada é outra. Então, assim, tem que ser algo, a gente tem que contar de forma inteligente, o público vai rir, mas tem que ser sacadas inteligentes, né? Então, assim, o texto foi muito bem escrito pelos nossos amigos e a peça foi ótima, foi um sucesso. Para mim, teve dois grandes desafios, porque quando foi distribuir os papéis, nós dividimos em grupos e eu tive que fazer um português. Então, assim, eu tive que fazer um laboratório, porque eu tinha que falar com sotaque português, eu tinha que ter jeitos, eu era o dono de um bar e era muito engraçado ali a situação, né? E em outro momento dessa história do Brasil, foi contado a história de uma forma de enredo de carnaval. Então, tinha a ala das baianas, tinha, né? E eu Carmen fui o mestre de Miranda. sala. Então, assim, eu peguei esse desafio eu peguei esse desafio porque eu amo carnaval, né? E principalmente aquele carnaval do Rio, que é uma história que está sendo contada ali. As pessoas falam, eu não gosto. Eu falei, gente, mas a gente tem que prestar atenção. Cada ala que passa na avenida está contando uma história. Cada alegoria
está contando uma história. Então, assim, não é ali todo mundo sambando, não, tem um porquê aquilo ali. A história, a escola está contando uma história na avenida, né? Então, tudo e toda aquela arte me encanta. Então, eu quis fazer o mestre de sala. Então, tinha um amigo meu na turma que ele é muito envolvido com carnaval, enfim, então ele me deu dicas, porque o mestre sala, ele é um bailarino, né? Se a gente assiste, ele faz todo um encantamento ali com a porta-bandeira. Então, eu tive é, é, sambar, eu sei, mas assim, eu não sabia, eu tive que fazer aquele malabarismo ali, né, que ele fazia. E foi muito bom. A peça foi um sucesso, foi muito aplaudida, né? A gente sempre apresenta sábado e domingo, são 2 dias. E aí vão familiares, amigos, tem bilheteria, né? A gente tem que fazer de tudo para vender os ingressos. Enfim, os 2 dias foram lotados e foi ótimo. No, no outro ano, eu fui estudar com o Ernesto Piccolo. O Ernesto Piccolo já era professor do tablado, ficou um tempo fora e depois ele voltou. Então eu fui para a turma dele. Estava super disputada, porque eu não sei se você conhece o Ernesto Piccolo. Ele está no meu Instagram também, já fez novelas, enfim, fez Caça-Talentos, Angélica. E ele é um grande diretor e professor de teatro. E a turma dele estava muito concorrida, né? Então, assim que jogaram o nome dele lá, todo mundo, a grande maioria foi para a turma dele. Teve pessoas que não conseguiram entrar na turma. Enfim, foi muito bom, outra experiência muito boa, porque no final do ano era a mesma coisa, tinham que contar a história. E o que ele propôs? Nós vamos contar a vida do ator. O que o ator passa no cotidiano, nos testes, né? Essa busca pelo trabalho. E então, assim, tem sempre o grupo, e aí eles foram escrevendo as cenas e tudo, e eram também, tinham cenas de comédia, tinham cenas mais dramáticas, e a peça, durante a peça, mais para o final do ano, a gente estava muito inseguro, porque a gente não sabia se ia dar certo, não sabia se ia ficar bom. Tinha uma amiga na turma que era uma bailarina também, que era a professora do tablado, ela que fez toda a coreografia, e a peça chamava Não Sobrevivo do Teatro, mas Faço Teatro para Sobreviver. Então, foi uma peça muito bonita também. E, assim, a insegurança que a gente estava até falando assim, eu não vou convidar muita gente, porque eu não sei se está bom e tudo. Nós estávamos muito, muito inseguros. Enfim, eu sei que no dia da peça, acabou enchendo, o tablado tem lugar para 150 pessoas. Mas quando aquelas cadeiras ali são ocupadas, eles colocam cadeiras reservas, né? Então, tiveram que colocar cadeiras reservas, Nossa, lotou o sábado e domingo, enfim, que para coisa nossa surpresa, maravilhosa. porque o elenco estava muito inseguro, mas para nossa surpresa foi muito bem aceito, foi um sucesso, enfim. E aí eu me despedi do tablado, porque eu fiquei 3 anos ali e eu precisava, e o tablado é muito o teatro, né? E eu precisava ter uma experiência com vídeo, com audiovisual. Eu falei, eu preciso de fazer um curso de televisão. E aí eu descobri a escola Artes Cênicas em Botafogo e fui lá procurar. É uma escola voltada para interpretação para TV e cinema. Aí primeiro eu fiz um workshop com o Eduardo Belmonte, que é um cineasta. Fiz durante uma semana. Nesse workshop eu conheci Patrícia França, eu conheci Graziella Schmidt, a Karen Copland. Eu acho que hoje atualmente ela é esposa do Edson Celulari. Então tinha uma turma assim, ali bem conhecida. O Paulo Leal, que é esposo da Graziella Schmidt. Enfim, fiz essa turma e depois eu me matriculei na oficina mesmo da escola, né? Porque o workshop ele é bem rapidinho. E aí eu fiz a oficina no primeiro semestre, a oficina regular de interpretação para TV e cinema, com o Homer Canhães e com o Daniel Chagas.
aí tinham exercícios de respiração, a busca do personagem na respiração. E depois tem as aulas de vídeo, né, que a gente ia trabalhando o monólogo. O primeiro semestre, o curso regular, a oficina regular, ela era toda voltada para o monólogo, né? Você gravar vídeo no monólogo. Então, assim, você tem o vídeo aqui, né? Eu estou olhando para a câmera. E coloca um ponto, que era uma pessoa ao lado, e eu contracenava com essa pessoa. Contracenava assim, né? Só eu falava, mas ela respondia os estímulos do texto. Então, o vídeo me pegava aqui e eu falava aqui. Então, foi muito bom você trabalhar aquele... Tinha todo um trabalho de corpo, né? Antes da aula de vídeo. Eram 2 vezes na semana. Um dia era todo de improvisação, no outro, uma aula de improvisação e a outra de vídeo. E na outra aula de corpo, né? De respiração e depois aula de vídeo. Enfim, foi um trabalho muito bom. Depois, na outra turma, o que eles faziam? Eles pegavam os melhores alunos para ir para a turma do avançado. O avançado aí eram cenas, você contracenando com a pessoa e sendo gravado. Só que aí eu ia continuar na escola. Ao final do ano, o Antônio Amâncio, que é o proprietário da escola, acabou com as oficinas. Então, a minha turma foi a última. O Artes Cênicas existe ainda, mas ele é somente agência, né, de atores. Sim. Então, ele não tem mais as oficinas, nem os workshops. E nesse período, isso foi em 2014, foi quando o Wolf Maia trouxe a escola para o Rio, né? A escola dele já existe há muitos anos em São Paulo, mas ele não tinha uma escola no Rio e era um sonho dele, né? Então, em 2014, quando eu estava... não, minto. Ele trouxe a escola em 2013, foi quando eu estava no Artes Cênicas. Em 2014, eu entrei para a escola dele, né? Eu fiz o teste, passei. A Thaís de Campos estava na banca. Legal. Estava na banca. Estava a Thaís, estava o Wolf e estava a Edi Maltec, que foi minha professora no curso de voz, né? A gente tinha aula de voz, ela é fonoaudióloga. Então, eu passei para o teste. E fiquei na escola do Wolf 1 ano e 3 meses. Foi um aprendizado muito grande, porque lá a gente estuda, a gente entrava para o curso 6h30, às 18h30, e saía de lá quase 11 horas da noite, né? Então, é bem puxado. Exatamente. Então, assim, a gente tinha aula de corpo, de voz, de vídeo, de improvisação, e são professores maravilhosos. Quem tem dúvidas de que quem fala assim, mas a escola de Wolf Maia é só para quem quer fazer novela. Não, gente, não é. É uma escola muito boa, muito boa. Eu estive lá, eu não pude continuar devido às circunstâncias do momento, enfim, parei de trabalhar, mas tive muitos amigos que se formaram, terminaram, e é muito bom, é uma escola muito boa. É bem trabalhado. O Wolf é um cara teatro, né? Ele veio do teatro, ele é apaixonado por musicais. Então, ele foca muito, ele preza muito pela voz, por isso que as professoras de voz são fonoaudiólogas, né? As professoras de corpo são professoras formadas em dança. Então, todos os professores que estão ali são formados, eles têm a formação para aquela área deles. E os professores de televisão são professores de televisão, ou são atores, ou são diretores de televisão. Então, é uma escola muito boa. Recomendo muito. Enfim, depois disso, eu acabei não podendo mais ficar no Rio. Eu terminei, né, minha faculdade, graças a Deus. Eu fazia paralelo. Eu não pude mais continuar no Rio. E aí tive que voltar para minha cidade. Foi aonde eu conheci meu namorado, enfim. E estou aqui há 6 anos, né? E eu estava muito parado, né? E, assim, durante um tempo, esse sonho do teatro, porque o sonho não morre, ele pode adormecer, mas ele não morre. Então, assim, ele ficou quieto. Eu fui trabalhar com outras coisas e tudo, mas isso sempre, né? Aquela coisa sempre aflorando ali. E eu já conhecia a Ana Carter,
que é uma diretora de atores e tudo, produtora de elenco. O meu videobook eu fiz com ela na época. E eu falei, eu vou entrar em contato. Eu estou precisando é, atualizar o meu também. São fotos, né? Vídeo. Enfim, eu entrei, ela falou, né? Por que você não faz? Vamos fazer e tudo. E aí voltei a estudar com ela no ano passado, em agosto, enfim. Fui estudando interpretação tipo, e está sendo muito bom, né? Os cursos dela são voltados para cinema. E é um grande aprendizado. E aí agora eu estou fazer um outro material, né? Porque depois de 5, 6 anos a gente muda muito, as fotos têm que ser diferentes, e o vídeo também, né? E o ator ele tem que ter esse material. O currículo dele é o material, é essa cena gravada, essas fotos. E eu estou me preparando para fazer esse novo material aí um resumão assim da minha vida artística. Então, assim, muitas coisas que eu ia perguntar, você já me respondeu. Achei muito linda a sua história, a sua luta. Eu acho que muitas vezes a gente tem que ter mais esforço. Eu acredito muito nisso. Acredito nos 10% de talento e 90% de esforço. Porque realmente, às vezes, as pessoas, principalmente do interior, acreditam que ser artista é só aquele que passa na televisão, e a gente sabe que não. Não. Tem uma grande galera que movimenta, né, a cidade com a sua música, com a sua rádio, com o seu trabalho artesanal, né? E foi um momento este ano de muita adaptação, né? 2 anos, né? Onde o teatro passou por grandes adaptações, que hoje tem teatro online, teatro produzido pelo YouTube. Então, assim, a gente teve que se adaptar. Eu achei muito interessante essa questão de viver vários personagens, né? Que o teatro dá essa possibilidade para a gente. E essa questão de disciplina, né? Porque o ator ele tem que estar atualizando sempre, ele sempre tem que estar estudando muito a voz, fazendo exercício. Assim, quando eu entrei, para mim foi impactante e diferente, assim, porque eu também sou do interior e eu fui para uma capital estudar teatro e eu não tinha essa fervência cultural. Eu sofri bastante, consegui concluir a faculdade, mas sofri bastante. Então, essa preparação corporal, os jogos teatrais, tudo possibilita. Eu acredito que todos nós devemos estudar teatro. Eu estudei psicologia na Unic, sou formada em psicologia por causa do teatro. Era uma possibilidade de estar perto do teatro, entender mais sobre o ser humano. E quando eu tive a oportunidade, eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade de fazer, mas nada explica a experiência que eu tive no teatro. Eu recomendo para todas as pessoas poderem fazer teatro, porque daí você cresce, não só como artista, você cresce como pessoa, porque você conhece várias pessoas, né, a todo momento. Inclusive, a gente mesmo está aqui agora porque a gente se conheceu em um curso de teatro, né? Então, isso daí não tem explicação. Eu sempre falo para minha mãe, olha, sempre que eu puder estar viajando, fazendo um curso, eu vou fazer, porque é maravilhoso. O teatro, a arte leva a gente para lugares que a gente jamais poderia imaginar. Ela abre um leque de possibilidade. E uma coisa que eu queria que você explicasse um pouquinho, que é uma dificuldade que eu acredito para muitas pessoas, é essa questão do teatro e do audiovisual. Porque o teatro é o pai, né? É a mãe. Dionísio, começou com Dionísio lá na Grécia Antiga, mas se a gente for pegar a história da arte, a gente vê que desde a pré-história, né, a gente já vê vestígios de rituais, né, de teatro, mas assim, eu queria que você explicasse essa diferença do audiovisual para o teatro, porque no teatro tem a questão do aqui e agora, tem a questão de você fazer o improviso.
E geralmente na televisão não, geralmente na TV acontece cortes, tem uma questão de câmera que é diferente, uma questão de olhar. Como que é isso? Qual que é a É isso. diferença para você que teve essa experiência de estar tanto no teatro quanto estar trabalhando com TV, com preparação, assim, há sim uma diferença muito grande, até na questão de gestos, né? Porque no teatro você tem alguns gestos diferentes, na televisão já é totalmente diferente. E quem assiste, quem fez muita preparação igual você, eu tive a oportunidade de estudar com o André Monteiro. Então, assim, ele sempre fala, quem faz o curso comigo, sempre que for assistir um filme, alguma coisa, vai ver diferente. E às vezes você vai identificar quem é do teatro, quem é aquele artista que geralmente é do teatro, e quem é aquele artista que geralmente é do cinema. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença para quem está assistindo a gente hoje. O teatro a gente tem mais liberdade, né? Porque você atua num palco para um público. Então, realmente, o improviso é muito importante, sem sombra de dúvidas, porque até mesmo que o seu texto esteja muito bem decorado, às vezes você quer falar uma fala de forma diferente, né? Não fugindo daquele contexto, mas às vezes você quer falar de forma diferente e vai caber muito bem ali. Às vezes você ensaiou de um jeito, mas naquele momento deu, e o diretor vai gostar, e o público vai gostar ainda mais, né? Você me fez lembrar uma aula de improviso do tablado que o professor, o Leonel, ele colocou o segundo movimento do concerto de Bach para a gente tinha que fazer um trabalho de corpo, estávamos em dupla. A gente tinha que fazer um trabalho de corpo, e à medida que que a música ia acabando, a gente ia paralisando e virávamos estátua, né? E todo mundo parado, depois que a música silenciava, a filha dele chegava, que era assistente, chegava e falava, olha, ela ia andando pelo palco entre a gente e falava, eu vou escolher uma dupla e quando eu bater uma palma, vocês do nada vai ter que começar um improviso. O que vier à cabeça. Então, assim, era muito surpresa, você tinha que fazer muito na hora, né? O que ia fazer? E aí, ela foi fazendo com um, com o outro, mas assim, aí o Leonel pegou alguns improvisos e falou, gente, vocês estão muito no cotidiano. Tipo assim, bate a palma, aí você fala, oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Não, foge disso. O teatro a gente tem que imaginar, a gente tem que, né? Finge que um é a lua, o outro é o sol, e vocês estão conversando. Exatamente. Tem, né? O lúdico. Enfim, vá para outros lugares. E aí foram fazendo. E eu lembro que eu e a minha colega a gente foi antepenúltimo, né? E foram fazendo a minha amiga. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ela era morena, sabe? Morena com os cabelos assim, cacheados. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí ela falou assim, você já sabe? Eu falei, pensei em alguma coisa aqui. Você me segue. Aí, e na hora que veio a nossa hora de improvisar, eu deitei no chão do palco e agarrei o pé dela como se eu fosse um fã louco da Whitney Houston. E agarrei e falei, Whitney, eu te amo, me dá um autógrafo, tira uma foto comigo. E aí, naquele momento, ela entendeu que ela era Whitney Houston, falou, segurança, tira esse louco daqui e tudo. Aí foi ótimo, porque o professor falou assim, gente, muito engraçado, porque assim, como é que, né, vai para esse lado? Então, isso tudo é a preparação da improvisação do teatro. Então, eu agradeço imensamente Maria Clara Machado, o teatro, porque foi a minha essência, né? O meu começo foi ali. No audiovisual, já é um pouco diferente. Por quê? Tem o enquadramento, né? As primeiras aulas, a Thaís falava muito isso. Você está contracenando com a outra pessoa. O simples tem uma câmera aqui me pegando e a outra câmera ali pegando um colega. Então, se você estiver muito para cá, você tampa o rosto. Então, ela pegou e falou assim, ela tinha muitas dicas. Joga o peso um pouquinho para o joelho de cá. Só o fato de você fazer assim, a câmera já pega o seu colega.
né? Claro que quando é uma cena de briga, de tapa, aí tem que ser num plano mais aberto, Uhum. né? Mas eu tive um pouco de dificuldade porque quando você vem do teatro, você tem muita liberdade, né? E na câmera é o vídeo, né? Ele te pega aqui, ó, muito, você trabalha muito com o olhar, Claro, tem a aula de corpo, porque o corpo também fala, mas você tem que transmitir isso tudo através da sua voz, também que tem que estar boa, e do olhar, porque se eu falo, a grande sacada do audiovisual, se eu falo com você, eu gosto de você, e o meu olhar não está dizendo isso, o público vai saber que eu estou mentindo, né? Então, Exatamente. a televisão, ela tem que passar, a televisão não, você tem que fazer de verdade. Eu aprendi isso com a Ana, porque vem do escritor Margin. MacArthur. É, é, atuar é fazer de verdade dentro de circunstâncias imaginárias. Então, o público tem que acreditar em você, né? Porque se eu falo, eu odeio você, e na verdade você gosta da pessoa, o público vai falar, tá mentindo. E eu quero fazer agora um grande agradecimento aos nossos apoiadores, Edna Costa, Isonel Borges Furtado, Maria da Esperança, Renato dos Santos, João Banoneiro, Sandra Mafrin e Alessandra Neves, Daniel Zaina, Cidinha Lara, Eber Vinícius, Rose Pires, Mara Joelma Correia, Cidinha Samuésio, Semi Mendes Freitas, e a sua esposa, Dona Maria, e a sua filha, Fabiana Freitas. Aleia Dias e Tatiana Vazio, que sempre têm nos apoiado.